Com a abertura dos 40 leitos de retaguarda no Hospital das Clínicas, lá na USP, o Hospital Estadual de Bauru passa a atender Covid com 44 unidades de UTI e 63 enfermarias para um total de 280 leitos, para não descobrir as outras doenças nos serviços aqui de referência na região para 38 municípios. Doutor, como a abertura de 40 leitos de retaguarda no HC vai ajudar na engenharia do atendimento Covid em relação ao estadual e também à região? Então, realmente veio em boa hora, porque hoje, esses 40 leitos, a gente vai poder liberar mais uma ala aqui dentro do hospital para as outras patologias que estão represadas. Então, vai ser muito útil. Como já falamos aqui na coletiva, a intenção era até fazer algumas cirurgias eletivas, porém, por questão da falta dos medicamentos a nível nacional e até mundial, a gente vai ter que priorizar os pacientes Covid. De qualquer forma, essa engenharia também, do ponto de vista dos outros pacientes não Covid no HE, cria uma oportunidade de atender, ainda que em algum grau inicial, uma certa demanda. Sim, e está sendo necessário. A gente tem percebido o aumento da demanda, a fila nas UPAs e nos pronto-socorros. Para finalizar, a doença tem mostrado nos outros patamares do quadro epidemiológico que o quadro de utilização de UTI, ele extrapola a capacidade normal que a gente tem. A gente pode precisar de mais leitos, inclusive UTI, seja numa unidade ou na outra. Sim, sabe, é uma engenharia diária. A gente tem que diariamente reunir a nossa equipe, analisar o que está acontecendo para ir se preparando para uma nova situação, que é, por exemplo, a criação de leitos, como hoje aconteceu, que acabaram os 39 leitos e a gente precisou abrir mais um leito dentro de enfermaria. De que forma o Ministério Público vai acompanhar agora a fase da abertura do hospital, que demorou, mas finalmente foi aberto, em relação às outras necessidades que estão sendo apresentadas em função da Covid? Como eu falei, é lamentável que tenha esse atraso tão grande, aí 5, 10 anos, 15 anos, se a gente pensar do ponto de vista da demanda reprimida de leitos, independente de Covid. Agora a gente acompanha o início do funcionamento para garantir que seja um início e que haja continuidade, independente da burocracia necessária, do nome que se queira dar, mas que aquela estrutura que é hospitalar de primeira linha possa ter continuidade. Então o Ministério Público vai se empenhar e usar todas as medidas possíveis que estão ao nosso alcance, desde recomendações, intimações, notificações, até, em último caso, bloqueio de valores para repasse e utilização na atividade fim, para garantir que a população tenha a manutenção desse local aberto e que, pós-pandemia, possa se tornar um local de atendimento para pacientes comuns, digamos assim, com leitos comuns e de internação de UTI, que já é uma demanda de mais de uma década aqui de Bauru. Para o Ministério Público, o Hospital das Clínicas não é algo provisório e permanente. Sem dúvida, o Hospital das Clínicas precisa permanecer. Esse precisa ser só o início e depois virar uma referência. Não importa quem vai administrar, não é essa a questão. Se é OS, se é administração direta, não importa. O que a população precisa é a manutenção das portas abertas e do atendimento para desocupar essa superlotação nas UPAs e no pronto-socorro. O HC chega como retaguarda. Qual a engenharia que a Prefeitura já tinha planejado em relação ao seu serviço, o posto avançado do Covid e a evolução dos números com a fase vermelha em função dessa estrutura? Lembrando que Bauru e região, mesmo estando na fase vermelha, alcançou a nota máxima em termos de retaguarda de UTI e também de ocupação de taxa de leitos na região. Mas ainda nos preocupa a aceleração do crescimento de contaminados em Bauru e região e também o número de óbitos que aconteceu nesse período. A nossa perspectiva, agora com a abertura dos 40 leitos de retaguarda de enfermaria no Hospital das Clínicas, que passa a ser um hospital de referência, nesse momento, um hospital de campanha para atender Covid, mas depois do hospital de campanha é um hospital de referência para a região. Mas, se for necessário, eu já me coloquei à disposição do Estado para ajudar na abertura de leitos de UTI no Hospital das Clínicas. Lá nós temos 21 leitos,
Tem um problema no telhado do hospital, que dificulta a abertura das 21 unidades por conta desse ajuste que precisa ser feito, mas 10 é possível fazer de imediato. Então eu já me coloquei à disposição, inclusive financeiramente, se o Estado assim necessitar, para que a gente em parceria possa fazer a abertura também, agora já que abriu os leitos de enfermaria, também de leitos de UTI, se assim for necessário nas próximas semanas, com a ampliação de número de casos em Bauru e na região aqui que atende a DRS entre Lins, Jaú e Bauru. Mas a gente acredita que a retaguarda que nós temos hoje, nas próximas 3 semanas, elas são suficientes para atendimento da população, se assim o número de contaminados se mantiver nessa escalada de crescimento. O técnico também comentou conosco que, caso seja necessária a demanda emergencial para UTI no HC, que ele pode acionar parte do recurso bloqueado já em execução junto ao Estado, também para essa finalidade. Seria ótimo, né, se nós tivéssemos também o apoio do Ministério Público para essa abertura das UTIs no HC. Como eu disse, a Prefeitura está disponível e já se colocou à disposição do Estado. Nós precisávamos apenas cumprir essa etapa da abertura do hospital agora com os leitos de enfermaria para pensarmos no segundo passo, que é a questão dos leitos de UTI. Claro que arrumando o telhado, que é necessário, não tem outra forma, né, para que a gente possa atender também a demanda de UTI, até para evitar que os pacientes sejam transportados de um hospital para o outro, se assim for necessário, com agravamento do quadro lá no Hospital das Clínicas. Por isso que eu acredito que a gente consiga aí a abertura de alguns leitos de UTI para consolidação do hospital enquanto retaguarda Covid nesse momento e também, se assim for necessário, para um investimento que depois vai ficar para o próprio hospital, né? Porque não seria correto, nesse momento da pandemia, a Prefeitura ou qualquer órgão pensar num hospital de campanha, né, como daquele tradicional que a gente vê. Seria mais vantajoso para Bauru e região se nós estivéssemos investindo num hospital que depois vai ficar aberto para a população. Por isso que essa ideia da parceria com o Estado ela é interessante, porque a gente aplicaria dinheiro, né, para compra de equipamentos no hospital que depois vai virar um hospital de retaguarda para toda a região. O HC acaba resolvendo a ideia do conceito de hospital de campanha e, se for o caso, tem um projeto de lei para a eventualidade das questões de leitos por aluguel no setor privado. As duas coisas estão andando junto, né? Nós temos também um chamamento para o setor privado, nós temos algumas restrições legais do ponto de vista desse chamamento. Em havendo interessados, a gente assina o contrato, que é uma outra situação importante de resguardo que nós temos, né? E claro que se tiver necessidade imediata, né, nós vamos pensar no contrato com os leitos privados. Mas se não for tão imediata assim, essa parceria com o Estado na abertura do HC com leitos de UTI pode ser um caminho viável também para que nós tenhamos ali um conjunto de 10, né, novos respiradores para atender uma demanda que pode acontecer, ficar um pouco maior nas próximas semanas. Com a abertura dos 40 leitos de retaguarda no Hospital das Clínicas, como fica a composição de leitos UTI e enfermaria no Hospital Estadual? Então hoje a gente saiu dos 39 leitos de UTI que a gente tinha separado para Covid, como já tinha o 40º paciente com necessidade de ir para UTI Covid, a gente ampliou mais 5 leitos de UTI, totalizando 44 leitos de UTI. Para isso acontecer, dentro do rearranjo, a gente teve que dispor de 9 leitos de enfermaria para transformar em 5 de UTI. Então hoje a gente tem 63 leitos de enfermaria Covid aqui no Hospital Estadual. Nessa condição, caso a demanda exija nova ampliação, quais são as possibilidades que estão sendo discutidas? A possibilidade é que ainda a gente tem mais 12 respiradores que a gente pode colocar para transformar em leitos de UTI aqui. Se isso for necessário, a gente vai transformar mais leitos de enfermaria Covid nosso em leitos de UTI, já que agora a gente tem uma retaguarda de 40 leitos de enfermaria lá no hospital de campanha. A informação operacional bastante importante é de que a não realização de cirurgias eletivas tem um componente em relação ao que a gente chama de insumos, exatamente para não faltar para todos nesse momento. Eu acho importante que as pessoas entendam que vários desses insumos que estão com dificuldade de aquisição, não só regionalmente, mas isso nacionalmente, até mundialmente, são medicações que são utilizadas para anestesia geral. Então, muitas das anestesias que são feitas no hospital para várias patologias, para que seja operado o paciente, são as medicações que a gente tem que usar para o paciente se manter sedado durante uma internação na UTI, em que tem o respirador respirando por ele. Então, fica inviável da gente ter procedimentos que sejam concorrentes
com a necessidade desse tipo de medicação pelos pacientes que estão necessitando como urgência em pacientes de UTI, que estão com patologia não só Covid, como todas as outras, como de urgência e emergência. Outra informação importante é que não é de qualquer jeito e qualquer paciente que será transferido para o HC. Tem condições especiais que o hospital e a FAMESP já têm experiência nisso. Sim, precisa chamar a atenção que é muita responsabilidade que a gente tem que ter na hora da gente escolher esses pacientes para que eles tenham um quadro estável e que não tenha possibilidades, pelo menos aparentes, de ter uma instabilidade no outro hospital. Porque você fazer transporte de pacientes já é uma situação que é delicada. E você imagina ficar fazendo transporte de pacientes que estão com Covid. Então a gente tem que ter uma segurança, vai passar por um crivo aqui, lógico, de toda a nossa diretoria de assistência, para que os pacientes que vão para lá sejam pacientes selecionados para que não tenham grandes possibilidades de instabilização e que não precise de apoio de outras especialidades ou alguns tipos de exames mais específicos em que lá a gente não pode dispor, que eles estarão aqui no Hospital Estadual. A diretora regional de saúde de Bauru, Doroti Conceição Vieira, explica a estratégia do Estado para a contenção do envio de casos pelas cidades pequenas para a cidade, com espalhamento de respiradores entre os municípios da regional. A regional de saúde se compõe de 68 municípios. A gente tem referências de UTI e de leitos clínicos em todas as regiões de saúde. As regiões se compõem de 5 regiões de saúde. Então, no caso de Bauru, Lins e Jaú se reportam a Bauru. Num segundo momento, o fluxo funciona, a primeira referência da região de Lins, por exemplo, onde a gente tem uma média de 162 mil habitantes, é a Santa Casa de Lins, onde a gente tem 10 leitos de UTI para Covid e mais 15 leitos, clínicos. O presidente da Câmara, José Roberto Segala, comemora a abertura do HC, ainda com atraso, e lembra que será necessária uma ação positiva para que o hospital permaneça aberto após a pandemia. É evidente que a Câmara de Vereadores, como um todo, em uníssono, está muito feliz com a abertura do hospital na data de hoje. Era uma preocupação que todos nós, vereadores, tínhamos. Era algo que todos nós, vereadores, nos empenhamos para que se concretizasse. Ficou só um gostinho de que a gente esperava que isso já tivesse acontecido, que isso acontecesse mais cedo, mas, de qualquer maneira, acontecendo agora, isso não muda o fato de que nós ficamos satisfeitos. Eu só queria ter a mesma segurança do senhor prefeito, quando ele afirmou ter certeza absoluta de que esse hospital veio para ficar definitivamente. E isso é o que todos nós queremos que aconteça. Nós não imaginamos e nem aceitaremos nenhum hiato nesse percurso. Há necessidade de que, abrindo agora, ele permaneça aberto e só cresça, só aumente o número de vagas e só realmente se consolide como um hospital completamente, aproveitando integralmente todo aquele prédio que está lá, para o bem da cidade e para o bem da Faculdade de Medicina, que nós, às duras penas, por mais de 50 anos, batalhamos para que se concretizasse e está agora concretizado.